professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal. Eu estou com o intérprete de Libras, Bruno. A gente hoje vai começar uma nova temática. Nós vamos conversar sobre socioemocional. Então, a gente tinha combinado antes que nós iríamos fazer temáticas muito voltadas para a prática, né? E que a gente iria trazer proposições, muitas proposições. Quando a gente vai falar de socioemocional, a gente vai trazer proposições também. Só que a gente não tem aquele aparato de materiais que a gente está costumeiramente mostrando a vocês durante essas sequências de temáticas que a gente vem desenvolvendo. Mas hoje a gente vai conversar sobre algo muito importante que tem a ver com o nosso funcionamento, com a nossa qualidade de vida, tem a ver com os nossos afetos, com autoconhecimento, com autopercepção. E quando a gente fala de socioemocional, a gente fala de respeito, respeito ao outro. A gente fala de perceber o funcionamento do outro, respeitá-lo. As interações passam a ser mais produtivas. E quando a gente faz isso, a gente respeita os espaços e respeita as pessoas. Então é sobre isso que a gente vai começar a conversar agora. Eu espero que vocês gostem e que vocês aproveitem e que vocês percebam a importância desse trabalho com os estudantes. É um trabalho que faz a gente refletir enquanto profissional, e é um trabalho que faz os estudantes crescerem, se desenvolverem enquanto pessoas, no viés da dignidade e do respeito, que a gente precisa cada vez mais trazer à tona essa temática, certo? Espero que vocês gostem. Então, a aprendizagem socioemocional. O que a gente pensa quando a gente fala em aprendizagem socioemocional? A gente entende que faz parte da configuração, né, da educação integral que a gente pensa para o ser humano. Quando a gente fala em desenvolvimento, quando a gente fala de educação integral, a gente não se refere apenas ao saber formal, ao saber escolarizado. A gente está falando do desenvolvimento da pessoa. E quando a gente fala de aprendizagem socioemocional, a gente pensa em habilidades que precisam ser desenvolvidas nas crianças, né, nos jovens, para que eles sejam pessoas que participem, pessoas que funcionem, pessoas dinâmicas, pessoas ativas. Pessoas respeitosas, né? Que interagem de forma saudável e que têm qualidade de vida e que contribuem para que os ambientes onde elas estão sejam ambientes que precipitem qualidade de vida também. Então, é um processo, né? A aprendizagem socioemocional, ela é um processo pelo qual todos os estudantes adquirem e aplicam o conhecimento, as habilidades e as atitudes para desenvolver identidades saudáveis. Lembram lá na frente quando eu falei que habilidade socioemocional tem a ver com autoconhecimento? Então, quando a gente fala em desenvolver identidades saudáveis, a gente está falando de se autoperceber, né? A gente está falando dessa autopercepção que faz com que a gente assuma algumas atitudes e faz com que a gente escolha ter alguns comportamentos que são importantes para a gente próprio, né? Para nós mesmos, e que fazem a diferença nos ambientes onde a gente está. E aí a gente está falando de construção de identidade saudável que gera qualidade de vida, que é algo que a gente precisa sempre pensar onde quer que a gente esteja. Qualidade de vida no trabalho, qualidade de vida na escola, qualidade de vida na nossa casa, no nosso lar, né? Nas nossas atividades de deleite, onde a gente se diverte, onde a gente brinca. Então, isso é pensar em desenvolvimento integral, isso é pensar em qualidade de vida. O meu funcionamento faz com que eu sinta qualidade de vida, eu me engaje nesse conceito de qualidade de vida ou não. Então, a aprendizagem socioemocional, ela possibilita fazer com que a gente gerencie as nossas emoções. Né? Que a gente faça uma conquista de objetivos pessoais e coletivos, que a gente sinta e demonstre empatia pelos outros. Vejam que coisa importante a gente está falando, a gente está trazendo, né? E é um trabalho que precisa estar muito vivo, muito claro no ambiente formal de aprendizagem que é a escola. Quando a gente fala em gerenciar emoções, a gente fala em uma boa interação com as pessoas. A gente fala em tornar o ambiente agradável, aceitável, respeitoso, né? Isso faz com que a gente se sinta melhor. As nossas emoções, elas fazem com que a gente sinta sensações que podem ser boas ou que podem ser muito ruins.
Então, quando a gente tem a autopercepção do nosso funcionamento, a gente consegue gerenciar essas emoções para que a gente se sinta sempre da melhor maneira possível, né? E faça com que as pessoas que estão ao nosso lado também se sintam bem. Então, faça com que a gente conquiste objetivos na nossa vida. E esses objetivos, eles vão repercutir aonde a gente está, né? Se eu sou uma pessoa de conquista, se eu sou uma pessoa de bom humor, se eu sou uma pessoa respeitosa, é óbvio que o ambiente que eu estou, o ambiente que eu circulo, vai sentir essa energia e vai se configurar a partir desse clima. Então, é importante que as crianças, elas aprendam isso desde cedo, né? Algo importante, indispensável hoje é que a gente pense em empatia, né? Não só que a gente olhe para o outro pensando no que ele vai sentir, no que ele está sentindo, mas que a gente faça o exercício de verdade de não só se colocar no lugar do outro, mas tentar de verdade, através das nossas imagens mentais, fazer uma simulação. E se fosse eu, o que é que eu estaria sentindo? Que tipo de sensação? Né? Que tipo de alegria, que tipo de prazer, que tipo de desgosto? E aí a gente está falando dos afetos positivos, dos afetos negativos. Então esse exercício com os pequenininhos é muito importante porque a gente se forja, a gente existe, a gente se configura a partir das relações que a gente tem com as pessoas. O outro, ele serve de referência para a gente, o que a gente quer ser, o que a gente não quer ser. Então é importante que a gente faça essa sequência, que a gente tenha essa clareza da importância dessas atividades no processo de desenvolvimento das crianças. Então, estabelecer e manter relacionamentos solidários, tomar decisões, né? E tomar atitudes de verdade que nos protejam do bullying, né? Que é uma demanda importante no ambiente escolar. Então, se a gente percebe o bullying como algo muito danoso, muito sofrível, né, que gera um desconforto e que gera dor, é obviamente que a gente está possibilitando para esse estudante pensar e refletir sobre essas sensações que ele não quer e que ele não vai precipitar no outro. E aí, quando a gente toma essas decisões, a gente se torna mais solidário, a gente se torna mais carinhoso. Então, percebam que quando a gente deixa evidente, né, esses aspectos que a gente está falando agora, o quanto a gente está trazendo elementos importantes para uma configuração saudável de um ambiente que vai gerar na gente qualidade de vida, obviamente. As habilidades socioemocionais, elas abrangem o autoconhecimento, a empatia, a colaboração e a resiliência. Veja, quando a gente trabalha o desenvolvimento das crianças a partir da autopercepção, a gente está dando a oportunidade a elas de fazerem manejo de comportamento, né? Na grande maioria das vezes, a gente impõe um determinado comportamento para a criança, dizendo para ela que é certo ou que é errado. Mas ela não tem a compreensão da importância daquele comportamento para ela, para o seu funcionamento. E aí a gente não dá a oportunidade a ela de construir um esquema comportamental que a faça se sentir bem ao longo da vida e que a faça também ter a possibilidade das pessoas que estão perto, né, dar essa possibilidade das pessoas se sentirem bem também. Então esse autoconhecimento, ele é muito importante para que as crianças funcionem e para que elas percebam a importância desse funcionamento saudável, né, de interação, de produtividade, de respeito, de carinho e de afeto. Então, tudo começa a partir do autoconhecimento. A empatia, que a gente já falou, essa habilidade e que mais na frente se transforma numa competência importante, né, da gente enxergar o outro como um ser que sente, que sofre, né, que precisa de ajuda e que a gente também tem essas mesmas necessidades. Esse é um exercício importante, né, para que a gente vá aprendendo esse conceito amplo de empatia. A colaboração. Os ambientes colaborativos, eles funcionam muito melhor, né? Quando a gente colabora e quando a gente recebe a cooperação e a colaboração das pessoas, a gente também funciona muito melhor e as coisas fluem de maneira muito mais fácil. Então, é urgente que a gente desenvolva nas crianças essa percepção da importância da colaboração e da cooperação, né? Durante muito tempo a gente vem falando de educação colaborativa, formação cooperativa,
né? E que a gente não esqueça, que a gente retome esses conceitos, que eles fiquem muito vivos na nossa dinâmica de desenvolvimento integral das pessoas, no ambiente de aprendizagem que é a escola, né? Resiliência. Nós somos seres ambivalentes. Isso significa dizer que a gente sofre, que a gente está feliz, que a gente tem alegria e que a gente tem tristeza, né? E a gente precisa aprender a conviver, a aceitar, a buscar estratégias. A gente precisa ser resiliente, essa palavra que a gente que se tornou tão popular, tão corriqueira no nosso vocabulário, né? Então, a resiliência, ela faz, inclusive, não só a gente resistir, a gente suportar, mas ela faz com que a gente busque estratégias, não é? Então, se está doendo, se está difícil, o que é que eu posso fazer? Qual a estratégia que eu vou buscar? Eu vou pedir ajuda, né? Eu vou pedir cooperação, eu vou pedir colaboração, onde que eu vou buscar elementos que me façam sentir melhor? Isso também é ser resiliente, é buscar estratégias. As habilidades socioemocionais também são essenciais para conseguir identificar, administrar e solucionar problemas, seja de forma pessoal ou com trabalho em equipe. Veja, quando a gente fala empatia, colaboração, cooperação, resiliência, solidariedade, respeito, só algumas, né? A gente não precisa lembrar de todas. A gente já está entendendo que essas habilidades todas, elas vão fazer com que a gente encontre saída para as nossas demandas. E quando a gente trabalha isso nas crianças, a gente está desenvolvendo nelas habilidades para que elas encontrem saídas para as demandas pessoais, individuais e para as demandas que surgem a partir da interação com os grupos. Então, a gente está falando de algo muito importante para o desenvolvimento individual, para o desenvolvimento integral, quando a gente enxerga essa pessoa de forma holística, de forma inteira, né? Mas a gente também está pensando em habilidades que são importantes também para a aprendizagem do saber formal escolarizado, né? Afinal de contas, a gente sabe que a gente se configura a partir de várias frentes, que a gente precisa desenvolver vários aspectos do nosso funcionamento e a aprendizagem formal, a intelectualidade é algo importante. Mas quando a gente faz isso junto com as habilidades socioemocionais, os processos, as etapas, elas ficam muito mais significativas, prazerosas e permanecem na gente ao longo da vida. Essas aprendizagens permanecem ao longo da vida. Então, possibilitam melhorar o potencial de planejamento, organização, tomada de decisão, o foco, né? Diminui a ansiedade em situações de estresse. Então, veja, até agora, o tanto de coisas que a gente trouxe que são importantes para que a gente se desenvolva, para que a gente interaja, para que a gente cresça, para que a gente faça manejo das nossas dificuldades, das nossas emoções e para que a gente tenha qualidade de vida, né? Tudo isso a gente fala no sentido de termos qualidade de vida, uma vida boa. É isso que a gente quer. E a gente aprende a construir esse processo, né, de identificação de uma vida boa. Então, se a gente começa a fazer isso com os pequenininhos, se a gente começa a trabalhar essas habilidades, o senso de valoração vai se configurar nesse viés. E é um viés muito importante e que a gente precisa trazer à tona quando a gente enxerga a pessoa no seu desenvolvimento integral. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai falar mais um pouquinho de forma mais delimitada quais são essas competências socioemocionais, né? Contemplei algumas na minha fala, mas aí eu trouxe de forma sistemática para que a gente possa ir fazendo o nosso roteiro para incluir nos nossos planejamentos na escola, né? Para que a gente não perca de vista essa demanda como uma demanda muito importante que precisa fazer parte da nossa rotina com os estudantes, desde os estudantes da educação infantil até os estudantes que estão no EJA. Então, a gente precisa trabalhar essas habilidades, retomar essas habilidades, trazer à tona, viver experiências significativas relacionadas às emoções. A gente vai se sentir melhor e a gente vai fazer com que as pessoas que interagem com a gente se sintam melhor. Então, isso significa dizer que a gente está dando a nossa contribuição para os ambientes onde a gente está, para as pessoas que a gente interage para o mundo, não é? Então, é algo importante, é algo que a gente precisa pensar, é algo que a gente precisa instrumentalizar na nossa prática. Então,
Espero vocês para o nosso próximo encontro. Fiquem, continuem, que eu acho que vocês vão gostar. Tchau, tchau.